fui entendendo como é que a morte funciona na minha maneira de pensar, na minha vida, eu fui entendendo a lógica de outras culturas. Ele falou isso, né, mas na verdade nas ilhas dos Pacíficos, eu acho que até o Fantástico já mostrou, tem culturas que quando uma pessoa morre, ela é enterrada lá no terreno, não sei se é no jardim, se é no quintal, mas é enterrada no terreno onde as pessoas moram, né, onde elas têm aquele contato todo dia. Então isso dá a entender que eles não têm medo dos mortos, porque o que a gente faz na cultura brasileira? O que a gente faz com os nossos mortos? A gente coloca num lugar bem distante, é lá no cemitério, em algum lugar que não faça parte do nosso cotidiano do dia a dia, né? E a questão de falar sobre a morte também é uma questão delicada. Normalmente, quando alguém morre, a gente necessariamente tem que sentir dor, tem que sentir pesar. Se não sentir pesar pelo outro ou por você mesmo, a coisa parece que você não amou de verdade aquela pessoa. E você vê que não tem dentro da nossa lógica, dentro como é que se fala, da comunidade cristã, né, da religião que a maior parte do Brasil professa, isso faz sentido. Mas em outras culturas distantes, lá do outro lado do oceano, né, lá no Pacífico, não faz sentido. Lá no México eles fazem uma grande festa no Dia dos Mortos. Então é interessante a gente perceber como essa questão da lógica faz diferença, né? E aí quando a gente fala da lógica, um grande medo das mulheres, que o marido tem a outra. Aí você vai lá para os lados do Oriente Médio e descobre que tem culturas em que o marido tem que ter outras, né? Ele tem que ter outras, e ela encara com uma certa tranquilidade, não é mesmo, José Carlos? Sim, né? Faz parte, né? Agora, como é todo esse processo, Cristina, cerebralmente, né? O que acontece na cabeça da pessoa que tem, de repente, medo de uma coisa, para outra é uma bobagem, né? Que isso é comum, isso é a coisa mais normal do mundo. Quando as pessoas estão se abrindo e falando claramente sobre o medo, é muito comum. Você fala, eu tenho medo de determinada coisa. Aí o outro que não tem o medo, ele fala, você está brincando, você tem medo disso. Mas, gente, por que isso acontece? Né? Tem alguma coisa científica? O que acontece cerebralmente? Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou contar coisas que eu ouvi falar que eu achei interessante, que pra mim faz sentido, mas é aquilo que eu falei, eu não sou uma expert, Sim. eu não sou uma psicóloga, eu sou só uma pesquisadora, uma curiosa, uma pesquisadora pesquisadora que vai atrás da informação. Então, uma vez eu vi uma psicóloga falar no programa o seguinte, que, vamos supor, uma pessoa que tem medo de barata, igual a gente falou, que morre de medo de barata. E a gente sabe que não faz sentido. O ser humano, por menor que ele seja, né, ele é milhões de vezes mais alto, maior do que uma barata, e a pessoa tem aquele medo. Aí ela disse o seguinte, é interessante a gente observar. Ela falou assim, que de repente a pessoa se deparou com uma situação em que ela não soube usar, de desconforto emocional. Olha. Em que ela não soube usar o raciocínio lógico para solucionar aquela questão de desconforto emocional. Aí o que o cérebro faz? O cérebro ele não deixa você ficar sem sentido. Ele está sempre procurando uma maneira de dar sentido para a sua linha de raciocínio, para dar sentido para a sua maneira de perceber a vida. Aí o que ele faz? Aquela informação que ficou perdida lá dentro, que não houve uma conexão, né, porque não tinha lógica, ele associa com alguma coisa para dar lógica para aquele desconforto emocional. Então a pessoa, por exemplo, teve um desconforto emocional relacionado com uma briga, e de repente, ali do lado estava passando uma barata. Mas ela cria uma linha de raciocínio que não pode brigar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa muito querida. O que o cérebro faz? Bom, então o problema não é aquela pessoa, né? O problema é a barata. Olha só. Barata. Aí de repente a pessoa tem um pânico de barata e não sabe por que do pânico de barata. Você entendeu? Então o cérebro, eu acredito que ele é um mecanismo, quanto mais eu estudo, eu acredito que ele é um mecanismo criado pela natureza, para que o ser humano possa, através da linha de raciocínio e do livre-arbítrio, fazer as melhores escolhas. Quando a gente faz escolhas que não têm lógica, o que acontece? Ele tenta ajustar essa questão. Ele é igual ao computador, ele vai ajustar. Sim. Como é que eu vou deixar ela sobreviver com uma coisa assim que não faz sentido? Como é que eu vou deixar ela manter na linha de raciocínio dela, na programação dela, uma coisa que não faz sentido? Aí ele vai dando um jeito daqui e um jeito dali. Na metafísica da saúde, a gente fala que toda vez que uma pessoa tem uma doença, existe uma causa emocional, existe uma linha de raciocínio por trás. Aí eu falo, opa, então eu acho que o cérebro realmente foi criado para gerar, né, para produzir perfeição, né? Porque a gente fala assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque o homem tem o poder de criar através da sua linha de raciocínio. Isso é fato. A gente vê toda essa tecnologia, eu acho incrível. Quando eu tinha 6 anos de idade, não existia nem TV a cores. Agora a gente está aqui se falando através da internet. Muitos estão assistindo a gente através do celular. Sim. Isso a gente via na realidade daquele desenho lá, é os Jetsons, né? Que trazia a mais alta tecnologia. E na minha consciência de 6, 8 anos de idade, eu falava, isso não é possível. Ninguém acreditava, é ficção. Imagina se algum dia isso vai acontecer. E aconteceu. Então, realmente, o homem tem o poder de Deus? Para criar todo esse universo que a gente conhece de tecnologia, muitas coisas que a natureza criou, o homem está substituindo através da ciência, né? Hoje a gente fala de criar órgãos internos, de várias tecnologias que reproduzem o funcionamento de órgãos que o homem perdeu por algum motivo, né? Tem aquela outra questão, esqueci o nome, que é a mais avançada da ciência para poder regenerar as células, né? A experiência de células-tronco, que é coisa mais fantástica do que isso. Então, o homem é Deus. Nesse sentido, independentemente de crença, a gente tem que entender que o homem tem esse poder, assim, que é o poder de Deus, né? Na medida em que você altera a natureza de uma forma em que ela se transforma em uma coisa muito maior, isso é a prova de que o homem é Deus. Foi sim criado em imagem e semelhança de Deus. Legal. E pegando o gancho da Cristina, que falou, né, de tecnologia, gente, importante que você compartilhe esse programa. Tá gostando? Porque a gente adora fazer o programa, né? Mas a gente quer que você que está do outro lado também, né, adore. Que você fala, nossa, muito gostoso, não vou esquecer mais. Todo sábado eu estou lá, estou assistindo, né, o José Carlos e a Cristina no programa Sem Medo de Empreender. Então vamos lá, gente. Vamos Sem medo de empreender na vida. Importante, porque a gente ainda não está falando de negócio, a gente está falando de vida. Você tem que ser uma pessoa mais ousada, sem medo, para empreender em negócios. Mas primeiro vamos empreender na vida? Sim, e vamos lá, facebook.com/radiocotia, tá? facebook.com/radiocotia, tá legal? E a gente está falando de empreendedorismo. Mas como assim, José Carlos? Estão falando sobre o medo? Pois é, gente. E quantas pessoas, né, Cristina, que a gente já conheceu nessa nossa experiência, que não é tão grande, né, de empreendedorismo, mas que a gente já tem tido contato com muitas pessoas. Quantas pessoas que você vê tem perfil, gente? Pode empreender e está ali sofrendo. E está sofrendo por quê? Porque está esperando um emprego com carteira assinada. E tem perfil para montar um negócio, tá? A partir das experiências dela. E por que então que não empreende? Porque tem medo. E aí eu vou falar por mim mesma, né? Eu me considero uma pessoa muito inteligente. Eu me considero uma pessoa muito profissional, cheia de talento. Você vê que modéstia aqui é uma coisa que... Né? Não, mas por que eu falo isso? Porque eu sempre reconheci o meu talento, sempre reconheci a minha capacidade. E durante muito tempo eu tive medo de fazer as coisas que eu realmente gostava. Medo de buscar a minha oportunidade de negócio, a minha oportunidade de desenvolver os meus talentos com aquilo que eu realmente sei fazer de verdade, com aquilo que eu realmente gosto de fazer de verdade. Quando é que surgiu essa consciência de que eu posso fazer? Foi em maio, né, se não me engano, em abril, dia 19 de abril. Olha, a gente está no mês de agosto, né? Finalizando agosto, dia 19 de abril. Quanta coisa eu fiz de 19 de abril para cá? De 19 de abril para cá a gente criou um site Sem Medo de Empreender na Vida. A gente foi fazer um programa, né, de TV. Sim. Nós estamos aqui na Rádio Cotia. E em paralelo a isso, eu estou fazendo várias ações de empreendedorismo para poder criar estrutura financeira para fazer aquilo que eu gosto. Então, você vê, por que eu não fiz isso antes, né? Por que antes eu me predispunha a sair daqui de Cotia? 5 horas da manhã, para entrar no emprego às 8 horas da manhã, sair às 18 horas, consegui pegar a condução só às 20 horas da noite. Às vezes eu ligava lá do Butantã chorando, eu não consigo voltar para casa, tá horrível, sabe? Eu tinha dó de mim mesma, mas poxa vida, eu não podia ter mudado isso. Podia, por que eu não mudava? Porque eu tinha medo. E eu tinha medo de quê? Eu tinha medo da insegurança de trocar uma escolha pela outra. De deixar de trabalhar. Não que eu não gostasse de onde eu trabalhava. Eu amava os meus amigos, eu gostava do que eu fazia. Só que a estrutura operacional, a estrutura logística para eu fazer tudo aquilo era inviável. E eu não tinha coragem de largar, por quê? Por medo de não ter o meu sustento.
tá certo? E aí quando eu larguei, é porque fisicamente eu já não aguentava mais. Fisicamente eu já estava com a minha saúde muito comprometida. Eu tinha uma dor no abdômen, até hoje eu tenho, mas de uma maneira muito menor, de uma maneira muito menos frequente, que é a dor do medo, né? E eu lembro que teve uma vez que eu precisava fazer um trabalho em Piracicaba. E eu sabia que lá eu ia encontrar pessoas amigas, mas eu sentia um medo infantil. Eu lembro que eu tinha que ir na segunda e no domingo eu falava assim para o José Carlos, bem, eu acho que eu não vou. Eu não posso ir. Mas por quê? Estou sentindo uma coisa estranha, um desconforto no abdômen. É uma dor igual a dor que eu sentia, é uma sensação igual eu sentia quando era criança, que eu tinha medo na escola. Porque quando era criança eu tinha medo da escola, porque tinha professoras bravas, né? E professora brava dá medo em qualquer criança. E eu tinha medo porque às vezes eu não fazia lição de casa, e aí a professora fazia, sabe o quê? Colocava lá na parede, ela dividia a turma em equipes. E aquela criança que não fazia lição de casa, ela dava ponto negativo para a sua equipe. Olha só o peso que eu carregava enquanto criança. Eu fazia a coisa errada e os meus coleguinhas tomavam ponto negativo. Então você vê que tem coisas que não têm lógica e que geram medo. Por que eu tinha que ter medo da minha professora? Eu sabia que ela não ia me bater. Medo de criança é apanhar, né? Ser castigado. O maior castigo que ela dava era colocar meu nome lá na tabelinha daqueles que deram ponto negativo para a turma. Mas, de qualquer forma, é importante a gente entender a origem do medo. E por que é importante? Porque o medo é uma coisa acumulativa. Então, o que a gente falou? Vamos fazer uma retrospectiva, porque a gente já falou bastante. Primeiro, que o seu cérebro, ele sempre vai procurar dar um sentido, até mesmo para aquilo que não tenha lógica. Por quê? Porque ele quer te proteger, ele não quer que você acredite que você é uma pessoa sem noção. Ele não quer. Ele quer que você tenha confiança na linha de raciocínio que você desenvolve para apoiar a sua vida. Então ele cria alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai tendo diversas linhas de raciocínio que não tem lógica, o que a gente faz? A gente faz escolhas que não fazem sentido. A cada escolha sem sentido que você faz na sua vida, o que acontece? Acontece uma sensação de mal-estar. É um mal-estar físico. Toda vez que eu digo sim, quando eu quero dizer não, quando eu resolvo fazer algo que eu não quero fazer, existe um desconforto físico. De desconforto físico em desconforto físico, de linha de raciocínio sem sentido em linha de raciocínio sem sentido, o que a gente faz? A gente programa o cérebro com informações que não têm valor para ele. Sabe quando você pede para um programador, quem trabalha em empresa sabe disso, você pede para um programador, olha, eu preciso de um site, de um sistema que faça isso, assim, assim, assado, e de repente você vê que só está dando problema, só está dando coisa errada, só está gerando confusão. É o que acontece com o cérebro quando a gente vai colocando coisas que não faz sentido dentro desse programa que ele tem para processar as suas escolhas. E aí de emoção desconfortável, de linha de raciocínio que não faz sentido, linha de raciocínio que não faz sentido, a gente passa a viver num grande sistema, numa grande programação de confusão. E aí o que pode acontecer nessa programação de confusão? Pode acontecer o medo exacerbado, porque medo todo mundo tem. Mas quando o medo ele é exacerbado, quando o medo é grande, né? Quando o medo não faz sentido, quando o medo vira um monstro, é sinal que a tua programação está completamente errada. E aí como é que a gente faz para resolver isso, né? Bom, vamos de novo, né, compartilhar, tá bom? Nosso programa é curtinho, viu, gente? É coisa de meia hora, 35 minutos, por isso que eu estou novamente pedindo a você, contata, tá? Vai lá, facebook.com/Rádio Cotia, tá? facebook.com/Rádio Cotia, compartilha, vamos propagar esse programa se você estiver gostando. Bom, eu acho o seguinte, pessoal, basicamente tudo aquilo que você entende como verdadeiro, como verdade, né, indiscutivelmente passa a fazer parte da tua vida. Seja algo que seja real, né, ou não. Mas eu posso fazer uma observação? Sim. O problema não está naquilo que você entende como verdade. Sabe onde é que está o problema? Naquilo que você sabe que não é verdade e faz de conta que é. Aí que gera confusão para o cérebro. Porque às vezes a gente se dispõe com uma pessoa. Aí acontece muito isso nas relações familiares. Aí a gente acaba criando uma lista de motivos para se justificar diante daquela desarmonia. Poxa, mas é família, sangue do meu sangue, pô, vamos amar aquela pessoa. Cadê o amor incondicional? Aí a pessoa sabe que ela não está fazendo nada para trabalhar pelo amor incondicional, mas ela cria uma linha de raciocínio que ela sabe que não faz sentido, mas ela fica forçando a barra para aquilo se tornar uma verdade.
né? Sim. E aí é que gera toda a confusão. Né? Aquela verdade, porque assim, até na Bíblia, eu gosto de citar a Bíblia porque é um lugar que tem bastante informação de valor. A gente tem que saber, né, usar esse conhecimento. Fala assim, algum trecho fala assim, aquele que erra sem saber que está errando, este é perdoado. Agora, aquele que erra com a consciência do erro, aí esse eu não sei como é que termina a frase, mas em outras palavras, assim, esse vai ter o seu castigo, esse vai ter, né, o seu probleminha lá na vida. Entendeu? Sim. E aí acaba fazendo sentido. Né? Bom, não há dúvida, pessoal, que existem mesmo. Se a gente começar, né, pressuposto de que se não tem lógica no medo, ele deveria acabar, já seria um ponto de partida. Né? Então, assim, acho que usar o bom senso, o raciocínio, pode eliminar de cara um medo que pode estar se instalando. Né? Então, de repente, você passou por um medo, hoje, de repente, né, agora, você passou por um medo. A primeira coisa que eu entendo que tem que ser feita imediatamente é não deixar passar batido, sabe aquela coisa do tipo, não foi nada. É aí que você se engana, entendeu? E é um erro que a gente comete com as pessoas. Sim. Quando a gente chega e fala assim, igual a pessoa fala, eu tenho medo de avião. Aí você fala, imagina, medo de avião, não tem nada a ver, não sei o que lá. Você deixa a pessoa ainda pior, né? O medo dela fica ainda maior, porque você faz com que ela veja que não faz o menor sentido. Pode não ter lógica, apesar de que medo de avião, o fato é, o avião pode cair? Pode. Então, assim, aí é uma questão de coragem, aventura. Mas vamos voltar para o medo da barata, né? Imagina, é real? É um medo imaginário? Não, é verdade, quando a pessoa fala, não precisa ter medo de barata, ela está falando uma coisa que é real. Mas vai explicar para aquela pessoa que tem pavor, isso ajuda a pessoa que tem pavor? Não, não ajuda. Né? O que ajuda? A ajuda é a gente tentar identificar aonde começou aquele medo. Eu tenho um amigo que ele tem medo de avião. Aí, sempre que a gente toca nesse assunto, eu falo para ele, mas por que você não faz uma investigação na sua vida para entender quando começou aquele medo? Você sempre teve medo de avião? Ele falou, não, não foi sempre. Eu já até viajei, já fui para Bahia de avião. E ó, daqui até a Bahia é um bom tempo, né? Você teve medo? Eu tive. Você soube como administrar? Eu soube. Então estava na medida do medo que é normal, né? Todo mundo tem um certo friozinho na barriga quando viaja de avião. Eu não, eu amo avião. Esse medo, graças a Deus, eu não tenho. Mas todo mundo tem alguma coisa que causa medo. Eu não entro numa montanha-russa nem a pau. Tá? Então fala, imagina, não tem perigo. Não, pra mim tem. É um sistema construído pelo homem. Aí vai que alguém não fez a manutenção, né? Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que, mas esse medo quando alguém fala pra mim, imagina, Cristina, bobagem. Eu entendo e não me causa mal. Por quê? É bobagem na linha de raciocínio dele, mas eu tenho uma linha de raciocínio que tem lógica, em que eu falo, não, eu só tenho medo por quê? Porque isso depende de manutenção. Eu não vivo nas pessoas que fazem a manutenção desse parque. Simples assim. Isso me deixa confusa? Não, confusão nenhuma. Agora, quando eu era hipertímida, que eu tinha medo de falar em público, e as pessoas falam, imagina, Cristina, que bobagem ter medo de falar em público. Para mim isso era um problema. E cada vez que alguém falava, imagina, Cristina, que bobagem, meu problema ficava ainda maior. Por que eu estou falando isso? Por causa do que o José Carlos falou. O pior erro que a gente pode cometer é ignorar o medo. É falar para o outro, imagina, que isso, deixa para lá. O deixa para lá é que vai causar aquele acúmulo de sensações negativas que lá na frente, de acúmulo em acúmulo, a pessoa não vai saber como lidar. Sim. Né? Então, o importante é primeiro a gente classificar os medos, né? Entender o medo que não faz sentido, o medo que faz sentido, né? Que é aquele medo que te protege, e o medo que você adquiriu a partir do convívio com as pessoas, adquiriu com as interações humanas. E aí o outro ponto é você olhar para a sua vida lá atrás, procurar entender aonde aquele medo começou, é fazer uma investigação mesmo. É quando você sente aquele medo, você verificar se ele tem relação com as coisas que estão acontecendo no presente, porque muitas vezes aquele medo não tem relação com o que está acontecendo no presente, tem relação com o que aconteceu no passado. E quando você faz essa retrospectiva, você vai entendendo pelo menos o presente. Por que isso não deve interferir no meu presente? Embora eu sei que toda vez que tal coisa acontece, eu tenho medo. Que eu vejo alguma coisa, eu tenho medo. Porque você vai criando uma linha de raciocínio lógico, né? Então não tem como fugir da lógica. Toda vez que você tiver um problema, você tem que aprender a usar a lógica a seu favor para ver o que tem de real, o que tem de imaginário, o que tem de como é que se fala? De influências externas, né? E
ter essa disponibilidade de olhar para dentro de você, gastar um pouquinho de tempo com você, porque se você não passar a observar os seus sentimentos, os seus pensamentos, você pode chegar num estado de confusão tão grande como é o da síndrome do pânico, sim, como é o da depressão, né? E aí tem uma outra dica, e essa dica eu aprendi com um livro, deixa eu só ver onde é que está o livro. Ah, tá. É o livro Hipnose Terapêutica. É da doutora Inês Marcel, e ela fez um trabalho bem bacana, porque não é um livro de autoria da doutora Inês Marcel. O que ela fez? Ela reuniu vários profissionais da área de hipnose para explicar como é que a gente pode usar a hipnose a nosso favor, de uma forma assim, você mesmo em casa, você faz esse sistema. Opa, o microfone. Tá. Como é que você faz esse trabalho? Como é que você faz esse trabalho de auto-hipnose, né? Então, primeiro você vai voltar lá no passado. Primeiro você vai tentar identificar de forma lógica onde que tudo aconteceu primeiro. Depois, quando você conseguir, porque é um processo assim, uma lembrança, busca outra lembrança, que acha outra, até que você vai chegar num ponto e você vai falar, opa, foi ali que tudo começou. Quando você encontrar aonde foi que tudo começou, às vezes você vai encontrar uma parte do caminho, ó, aqui aconteceu uma coisa. Vamos supor que você não conseguiu chegar na origem do tudo, né? Mas aqui aconteceu uma coisa. Você vai lá naquela cena, você vai formar um quadro mental daquela cena onde alguma coisa aconteceu, e você vai buscar uma maneira de solucionar aquela questão emocional de uma forma lógica. Então, por exemplo, eu conheço um adulto que ele tem dificuldade para escrever. Por quê? Porque teve um momento na vida dele em que a professora foi muito agressiva com ele, em relação à caligrafia. E aí, o que eu sugeri para ele? Volta lá naquela cena em que a professora foi agressiva em relação à maneira de corrigir a sua caligrafia, e cria uma cena diferente. Cria uma cena em que a professora foi amável. Cria uma cena em que a professora foi fofa. Ou cria uma cena em que você, Deus de honra, fala, faz o que você quiser, tô nem aí. Tem que criar alguma coisa que te liberte daquela situação, que te desconecte daquela situação. E nesse livro, né, que é o Hipnose Terapêutica, da doutora Inês Marcel, tem vários depoimentos de profissionais da hipnose que dão a sua dica de como desfazer esse quadro mental, né? Porque o que é desfazer esse quadro mental? Nada mais é do que ressignificar uma coisa que aconteceu no passado, que não existe mais e que te incomoda até hoje, né? É impressionante que às vezes a gente não tem noção de que uma coisinha tão boba, né, como uma chamada da professora, pode estar interferindo na pessoa que nós somos hoje, não é mesmo? Sem dúvida. Bom, então, gente, acho que é evidente que o assunto, né, teria que ter mais profundidade, né, porque o medo de cada um a gente sabe que é um tormento, né, o que é um medinho para um, para o outro, é uma tempestade, é um horror, né, a gente tem consciência disso, porque, como eu disse no início aqui do programa, né, todo mundo já teve ou tem algum medo, seja ele qual for. É um problema na sua vida? Pode ser, né? Se esse problema realmente está te limitando, está impedindo que você vá em frente, que você se torne uma pessoa socialmente, né, entre aspas, igual a todo mundo, né, que consiga se relacionar, que consiga empreender, independente de ser na sua empresa ou no trabalho, né, que está te impedindo de ser feliz, né? Então, busca ajuda, né? De repente, essas dicas simples que a Cristina deu, é uma coisa que você pode hoje mesmo, né, tomar, sabe, a decisão, entrar numa livraria, vai lá, né, busca esse livro, compra, investe. Nossa, na né? internet, Enfim, eu fui pesquisar para fazer o programa. internet, exatamente, tem que estar cheio de coisas legais. Eu encontrei tanta coisa pessoal. boa para elucidar essa verdade. questão do medo, Verdade. né? É que eu tento sintetizar, trazer assim, né? Como que fala? O resumo de tudo que eu aprendi. Mas tem muita informação, Nossa, né? tá cheio. Então, Não, e aí eu tenho uma dica final, que aí eu vou falar de um outro livro, que é o Caminho do Mago, do Deepak Chopra. Legal também. Que é uma história muito bem elaborada, onde ele conta a relação do mago Merlin com o rei Arthur. Quem não conhece essa historinha do Merlin com o Arthur, vale a pena procurar conhecer. Mas ele conta de uma forma muito inteligente, né? Ele reconta essa história de uma forma muito inteligente, trabalhando a questão do autoconhecimento. Aí tem um momento em que o Merlin fala assim pro Arthur, que a vantagem dos magos em relação às pessoas comuns é que os magos não fazem escolhas. E por isso eles vivem muito melhor. E por isso eles não têm medo. E aí
o Arthur fala assim pra ele, não, mas você tem que fazer escolhas como eu, escovar ou não escovar os dentes, tomar ou não tomar água, se alimentar ou não se alimentar. Aí o Merlin fala assim, que a diferença, né, entre ele e o Arthur é que as escolhas dele não são escolhas. Ele simplesmente decide existir e existir por amor. Olha que louco. Existir por amor. Então, toda vez em que ele precisa fazer uma escolha, ele não tem grandes dilemas. É tipo assim, faz bem ou não me faz bem? Está relacionado com amor ou não está relacionado com amor? E quando ele faz isso, e o mago ele é muito duro até com o Arthur, ele estabelece relações sinceras, relações em que o afeto ele se dá pelo amor e não pelo apego. Então fica muito fácil não ter medo de nada, porque assim, faz sentido ou não faz sentido? Me faz bem ou me faz mal? E aí não tem aquele acúmulo de emoções negativas que podem gerar o medo, porque o medo, ele é o quê? Ele é a emoção negativa que lhe indica que algo não é bom. É simples assim. E aí quando você passa a agir, né, movido pelo amor, suas escolhas ficam muito mais fáceis. É impressionante, né? Simples assim? Sim, simples assim. Bom, a gente gostaria que você compartilhasse. A gente já está terminando, tá? Nos momentos finais do programa, mas vamos lá, gente. facebook.com/Rádio Cotia, tá? Agradecendo já de cara, né? A gente está observando então, algumas pessoas que já estão ali, tá se mostrando, né? A Lídia Viana, obrigado. Olha, tá, eu não estou enxergando nada Nilde, daqui. muito obrigado, tá, por estar nos acompanhando. Mas posso dar meus agradecimentos claro para você que está nos acompanhando, muito né? Dizer que obrigado. eu sou muito feliz, porque quando a gente vê que algumas pessoas estão entendendo aquilo que a gente quer transmitir, isso dá uma alegria muito grande. Então, obrigada por Nos essa faz alegria. o quê? Entender que estamos no caminho certo, né? É por aí, tá? E tudo que a gente traz no programa, pessoal, tudo, absolutamente tudo é pesquisado, tá? A Cristina, ela vai atrás de tudo que é científico, tá? Então nada a gente coloca aqui no de achismo, não existe isso no nosso programa, tá? Tudo é pautado em, sabe, em coisas científicas, em pesquisas científicas, para realmente passar um conteúdo de credibilidade, que você realmente possa colocar em prática. Senão não tem sentido, tá? Não teria sentido esse programa aqui. Tudo é testado e aprovado na prática, porque até brinquei aqui com o Yuri, né, quando eu cheguei. Falei assim, nossa, eu não consegui fazer nada hoje, porque eu gastei tanto tempo fazendo o programa, um tema tão simples, né? Para 30 minutos. Por quê? Porque eu precisei entender primeiro o meu medo e ver aquilo que significava lógica para eu colocar em prática, para depois poder compartilhar com vocês. E eu tô achando que foi ótimo. Então, gente, então entender, tá? Tá te incomodando algum tipo de medo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás da solução, tá? De repente, com dicas simples, como a Cristina colocou aqui, atrás de um livro, né, de hipnose da doutora Inês Marcel, né? Inês Marcel. Ou mesmo o YouTube está cheio de bons vídeos. Claro que você tem que tomar um cuidado, né? Realmente ver se aquele né, quem está passando tem um certo respaldo, credibilidade. Como é que a gente tem uma ideia disso? Quanto tempo ele está ali no ar, né, pessoal? Mas aí eu vou te responder a minha pergunta ontem, como é que eu tinha. É aquilo que eu sinto que faz sentido. Sentir que faz sentido, aí eu adoto para minha prática. Sentir que o que ele falou não faz sentido, que na teoria é ótimo, mas na prática não funciona, aí deleto. Não está servindo para você, né? Busca uma outra possibilidade, tá? Mas enfim, não deixa o medo de lado, né? Procura resolver, porque isso realmente atrapalha demais, incomoda demais. E é bem o que a Cristina falou, às vezes é uma coisinha pequena que você não dá atenção e de repente se torna num problema que vira um pânico e aí realmente atrapalha demais a sua vida, pode, né, travar a sua vida, você passa a se tornar um ser humano que de repente você se sente diferente no sentido, não no bom sentido da palavra, né? Que nem sempre ser diferente é uma coisa ruim. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente admira alguém porque ele é diferente. Na verdade, é pelo contrário mesmo. Porque a gente vê que as pessoas que fazem único, sucesso, né, a gente tem que ser diferente. Na mídia, na literatura, no futebol, na música, são as pessoas que são diferentes. A gente gosta do diferente, a gente gosta do autêntico. Nada de problema nisso. Né? É isso aí. Bom, a gente está terminando o nosso programa, a gente quer agradecer muito a todos, né, que compartilharam, que deram o seu like, né, que estão com a gente até esse momento. E te convidando para conhecer a nossa página também no Facebook, né, que é o facebook.com/sem medo de empreender na vida. Tá bom, gente? Vai lá, dá um like, compartilha,
Ajuda a gente a crescer aqui, porque a nossa intenção é essa, cada vez mais trazer mais conteúdo bacana, interessante, que acrescente a sua vida, tá? Que isso que importa para nós, tá bom? Nosso muito obrigado. Tchau. Agradeço a sua companhia, tenha um ótimo final de semana e seja muito feliz. Tchau, tchau.